Olha só, pessoal, o Dr. Doom, Doutor Apocalipse, Nouriel Rubini, prevê que a crise do próximo ano, ele disse que vai ter uma crise financeira, uma crise econômica mundial em 2023, ele prevê que essa crise será pior do que a de 1970. Olha só que notícia bombástica, né? Será que ele vai acertar mais uma vez? Será que ele vai acertar em suas previsões? Será que teremos uma nova crise financeira já no próximo ano? Pois bem, eu já tenho trazido algumas notícias aqui, até mesmo do FMI, apontando para o fato de que provavelmente teremos algo como uma recessão, né? Algo parecido com uma recessão nas palavras do FMI. E quem entende de escola austríaca já sabe há algum tempo também que nós estamos caminhando assim para um caminho sem volta do ponto de vista econômico, né? Mas vamos analisar brevemente então essa notícia. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro ou patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão valeu demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Se inscreva nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e vamos dar uma conferida então nas previsões do Doutor Apocalipse para o próximo ano econômico mundial. Bem, o que ele faz basicamente aqui, citando o livro dele que ele fez, Mega Ameaças, 10 tendências perigosas que ameaçam o nosso futuro e como sobreviver a elas. Bem, o ponto que ele levanta aqui é a questão da alta inflação que nós estamos vivenciando atualmente, não só nos Estados Unidos, como no mundo como um todo, né? Temos aí as maiores taxas dos Estados Unidos de inflação dos últimos 40 anos, temos as maiores taxas de inflação da história da União Europeia também. Nossos vizinhos argentinos aqui estão sofrendo muito com uma inflação na casa dos 100% ao ano, uma coisa assim absurda. E isso, é claro, que tem um grande impacto sobre a economia mundial, na economia como um todo. Ele cita o fato de que em setembro a inflação dos Estados Unidos estava em 8,2%, sendo que a meta do Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos, é 2%. Então assim, a meta foi para as cucuias há muito tempo. O governo Joe Biden está completamente perdido em sua política econômica. E o que causa isso aqui? Todo mundo sabe, todo mundo que conhece um pouco de economia verdadeira, né, da escola austríaca de economia, que é a ortodoxia econômica, né? Todo mundo sabe que o que causa essa inflação, essa alta taxa de inflação nos Estados Unidos, muito acima da meta do Federal Reserve, é o fato do governo Joe Biden estar imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã. Veja os gráficos do M1, né, do agregado M1, e você vai ver que nunca foram impressos tantos dólares como no governo Joe Biden. O resultado não poderia ser outro além de uma grave e severa inflação. Ele diz que esse é um cenário parecido com o dos anos 70, né, sendo que naquela época houve um pico de inflação de 14%, né, esse aqui em 1980, no finalzinho da década já, na transição para a década de 80. E aí foi um período de grande inflação durante os anos 70. E depois desse período começou algo que ele chama de grande moderação. Então seria um fenômeno cíclico, na opinião aí do Doutor Apocalipse. Essa grande moderação foi um período em que os preços se mantiveram estáveis, a taxa de inflação, portanto, foi bastante bem controlada e, por consequência, as taxas de juros também permaneceram em patamares baixos, dava para manter as duas coisas bem controladas ali. E ele acredita, então, que esse período da grande moderação acabou. Nós estamos entrando novamente em um período de grande inflação, com um diferencial, como ele diz aqui, que é a questão da dívida, né? Ele diz aqui, ao contrário dos anos 70, os altos níveis de dívida do setor privado dificultarão o combate a preços mais altos. Por quê? Você provavelmente sabe que a ferramenta que os bancos centrais utilizam para combater a inflação, ou seja, inflação aí, é aumento de preços, né, não aumento da base monetária, mas o que os bancos centrais fazem para combater o aumento de preços é aumentar a taxa de juros. É o padrão. Sobe a inflação, ela passa do teto da meta do Banco Central para a inflação daquele período ali, o Banco Central aumenta a taxa de juros. Foi o que aconteceu aqui no Brasil, né? O Brasil ficou com a taxa de juros artificialmente baixa, 2%, né? Chegamos a 2%, e aí a inflação foi subindo muito, chegou até a acumular os 10%, especialmente por causa da pandemia. E aí o que o Banco Central fez? Mudou o sentido da taxa de juros, começou a subi-la sucessivamente, estamos aí perto de 14%. O Copom, pela segunda reunião seguida, manteve a taxa Selic ali
perto de 14%, não aumentou, não abaixou, também manteve estável, e isso certamente ajudou a controlar os preços, né? O aumento de preços aí também. Qual é o problema de fazer isso atualmente, especialmente nos Estados Unidos, na União Europeia e em tantos outros países? É o fato do endividamento das empresas e das famílias. O Nouriel Roubini, em setembro, já havia falado a respeito disso. Ele já previa essa recessão para o final desse ano, começo de 2023, dizendo aqui que essa recessão provavelmente vai persistir até o ano que vem. Ele projeta, inclusive, uma queda do S&P, né, o índice das ações norte-americanas, de 30%, sendo que provavelmente acredita que isso vai chegar a 40% no final das contas. E ele diz aqui que existem muitas instituições zumbis, famílias zumbis, corporações, bancos paralelos e países zumbis também. Realmente existem países zumbis, né? Pense que o Japão tem uma dívida pública superior a 250% do seu PIB, ou seja, 2,5 vezes maior do que tudo que o país produz, né? O país precisaria pegar tudo que é produzido nele durante 2 anos e meio para pagar essa dívida. E a União Europeia está cheia de países aí, especialmente os do Mediterrâneo, né? Grécia, Itália, Espanha, com uma dívida superior a 100% do seu PIB, né? O Brasil está aí na faixa dos 80% atualmente. E o que acontece no cenário em que você tem que aumentar as taxas de juros por causa da inflação, sendo que os países estão terrivelmente endividados? A dívida desses países vai para a cucuia. Eles vão ter que dar calote nessas dívidas, vão ter que renegociar, enfim. Vai ser uma tragédia econômica sem precedentes. Vocês lembram o que aconteceu lá na Grécia? Pois é isso que vai acontecer no mundo todo. Só que a Grécia é um país pequeno e tinha a União Europeia inteirinha para socorrer a Grécia, né? Se todo mundo cair nessa situação, Estados Unidos, União Europeia, países emergentes, se todos caírem nessa situação, quem que vai socorrer quem, né? Não vai ter ninguém para socorrer, vai ser um Deus nos acuda, vai ser o apocalipse aí, ao qual o epíteto, o apelido desse Dr. Doom se refere. E ele diz, inclusive, que o Fed provavelmente vai ter que chegar à taxa de juros básica deles a 5%. E isso é uma tragédia para todos os outros países, não apenas para a dívida norte-americana, que vai ser pressionada para cima, mas para outros países também, porque isso gera uma fuga de capitais, né? Uma vez que os Estados Unidos fornecem uma taxa de juros de 5%, considerável, uma taxa de juros considerável numa moeda forte, com um governo extremamente estável, muita gente vai tirar dinheiro de países emergentes e levar para os Estados Unidos. Então, além de haver um desinvestimento nesses países, há também uma fuga de dólares para os Estados Unidos, né? O efeito dólar milkshake, que o pessoal fala, né? Vai haver um fluxo de dólares para os Estados Unidos, deixando os outros países sem reservas cambiais em dólar, o que vai ser uma grande tragédia também. Ele pontua aqui que em 2008 famílias e bancos foram as principais vítimas, né, os mais atingidos por causa do endividamento deles, o endividamento das famílias na questão imobiliária e também o fato de bancos estarem muito investidos na questão da dívida imobiliária também, mas para ele agora ele diz que corporações e instituições financeiras como fundos de hedge, private equity e fundos de crédito vão implodir. Eu fiz um vídeo recentemente falando que o FMI alertou para o fato de que fundos de investimento abertos são uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, né? Se você não assistiu esse vídeo ainda, dá uma olhadinha aqui no meu canal, é muito interessante e colabora bastante com essa previsão aqui do Dr. Apocalipse. Em resumo, de acordo com as previsões dele aqui, e também as previsões do FMI e de tantos outros economistas, a coisa está feia e o ano de 2023 não vai ser nada fácil para ninguém em nenhuma parte do mundo, né? Vai ser um ano de graves dificuldades econômicas. Quem que vai sofrer mais com isso? O que vai quebrar nessa história? Alguma coisa vai quebrar, não tenha dúvidas disso, né? E o problema das dívidas dos países provavelmente vai cobrar a sua conta no ano que vem ou a partir do ano que vem, pelo menos com essa possível recessão que está sendo alertada por tantos organismos econômicos e por tantos especialistas na área, pessoas que já acertaram no passado, que têm uma capacidade grande de prever para onde o mercado vai e de prever também os movimentos errados tomados por governos. É inegável o fato de que nós estamos vendo a coisa mais esdrúxula em matéria de economia da história humana. O que governos fizeram com o dinheiro, com as moedas, a forma como eles inflaram as moedas, uma teoria econômica, monetária completamente heterodoxa, uma coisa assim arbitrária por parte de bancos centrais, bem,
Isso aí vai cobrar a sua conta, não tenha dúvidas disso. E aí, meu amigo, e aí salve-se quem puder, porque a coisa vai degringolar de uma forma que nós nunca vimos. Não querendo ser apocalíptico, é claro. Deixa isso aí pro senhor Nouriel Roubini, que é o doutor Apocalipse, o Dr. Doom, o grande previsor de crises econômicas. Será que ele vai acertar dessa vez? Pois é, tome cuidado, não pague para ver, reserve pelo menos um pouquinho do seu patrimônio aí em algo que não vai derreter junto com essas moedas estatais, porque o tempo delas está acabando. Mas o que você acha dessas previsões? Você acha que elas são corretas? Que a coisa vai caminhar mais ou menos por isso aí? Ou é uma previsão muito exagerada? Colabore com o debate aí nos comentários, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.